Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vivo venha guardar nossa mente e o nosso coração nesse tempo que se chama hoje. Mais um dia que o Papai nos concedeu para podermos meditar nas Escrituras. Mais um dia que nós podemos participar do corpo e do sangue de Jesus, né? Hoje na minha oração a palavra de Deus ela mexe tanto com a gente, né? Ontem falei um pouquinho sobre isso, sobre como Jesus falou, olha, quem não come do meu corpo, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. E quando eu fui orar a oração do Pai Nosso hoje, eu já orei com essa intencionalidade, Senhor, me dá um pouco desse corpo, me dá um pouco desse pão hoje, Senhor, me sustenta com um pouco mais de Cristo hoje, como que a palavra ela vai nos edificando, nos fortalecendo, eu espero que esteja sendo assim também para a sua vida, que Deus te abençoe, você que assiste essa live sempre depois, né? Um novo tempo que Deus tem levantado pessoas abibliadas, né? A Bíblia por muitos anos foi deixada ali em segundo plano, só alguns que conheciam, só alguns que estudavam, mas Deus tem despertado o povo dele, do menor ao maior, para um tempo de abibliamento. Graças a Deus por isso. Hoje nós vamos ficar em dia com a leitura bíblica diária, falando de 4 capítulos. Serão eles o capítulo 9, 10, 11, 12. O livro de João é muito espiritual, muito sobrenatural, muito complexo. Mas na medida da nossa fé aqui, da nossa capacidade, com o talento que o Senhor nos entregar, nós vamos ser bons mordomos e falar daquilo que está escrito aqui. Cada vez que eu leio João, esse ano está mais nítido para mim, porque eu estudei um pouquinho antes, né? Falei um pouquinho aqui sobre como João vem para revelar a natureza de Cristo, quem é Jesus. E quantas vezes nós vamos ver Jesus falar eu sou no livro de João. Nós vamos falar hoje como ele diz, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo, ele fala no capítulo 9. Nós vimos ele falar, eu sou o pão que desce do céu, eu sou a água viva, quem come de mim não vai ter fome, quem bebe de mim não vai ter sede, né? A gente vai ver que ele vai declarar que é de fato o Filho de Deus. Ele vai dizer, eu sou o que sou, né? Aquele mesmo termo que Deus fala para Moisés na sarça ardente. Então, é muito lindo estudar o livro de João e perceber isso, Jesus declarando sobre quem ele é. E poder participar do corpo de Cristo e participar do sangue de Cristo. É o maior privilégio que nós temos, né? Ontem, quando nós lemos isso aqui, quando os discípulos, a multidão fala para Jesus, nós queremos fazer as mesmas obras que tu fazes. E Jesus fala, as obras que Deus quer, que o Pai quer que vocês façam, é que vocês creiam naquele que Ele enviou, né? Então, mais do que qualquer performance que nós podemos realizar durante toda a nossa vida, e eu não estou dizendo que nós não vamos realizar grandes obras. Jesus falou, vocês vão fazer obras maiores do que as que eu fiz, mas maior do que qualquer obra, do que qualquer performance, crer em Jesus e participar do Filho e nos tornar como Ele é a maior obra que nós podemos participar. É exatamente o que Deus espera de nós, de cada um de nós. Amém? Cacá, seja bem-vinda, querida. Deus te abençoe. Hoje é sexta-feira, glória a Deus por isso. Então vamos meditar aqui, porque sábado e domingo nós não vamos ter live, mas vocês continuam lendo em casa, amém? Vamos terminar o livro de João, né? Hoje nós somos até o 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Então na segunda-feira a gente termina o Evangelho segundo escreveu João. E a gente começa um livro que toda vez que eu leio eu fico muito animada para viver as coisas do Espírito. Vai ser bênção. Vamos falar sobre Atos dos Apóstolos. Amém? Oi, mãezinha, seja bem-vinda. Beijo, boa tarde. A senhora vai ver essa live com a dona Leni? Se não for, vamos dar um beijo de qualquer jeito. Beijo, dona Leni, melhoras para a senhora, que Jesus te dê saúde, te ajude, te dando escape, te fortalecendo nesses dias, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer uma oração, né, gente? Meu Deus, eu esquecendo do mais importante. Senhor Jesus, tudo é por ti, tudo é para ti, tua é a glória. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Porque, Senhor, somos privilegiados por fazermos parte da família de Deus. E agora, Senhor, nós somos tuas ovelhas. Senhor Jesus, que os nossos ouvidos estejam sensíveis à tua voz. E que o Senhor, quando nos chamar por nosso nome, Senhor, indo adiante de nós, pastoreia-nos, ó Pai. Que os nossos ouvidos estejam atentos para ouvir-te e seguir-te por onde quer que andares. Que nós sejamos tuas ovelhas, amadas, alimentadas por ti. E que nós não venhamos nos deixar levar por nenhum ladrão e salteador, nenhum mercenário, Senhor,
que venha nos roubar deste lugar, Senhor, esse lugar de descanso em Ti. Te louvamos pela Tua palavra, pelo privilégio de Te servir e de Te conhecer, Senhor, maior do que qualquer coisa que esse mundo poderia nos dar. Sermos Teus discípulos é uma bênção, é um presente. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vamos lá então, começando com o capítulo 9. Esse é um capítulo muito... Eu gosto muito desse capítulo, eu tenho vontade de vê-lo assim, sabe, no cinema. Eu queria que fosse... Eu queria ver ele sendo realmente atuado, porque ele é muito cômico ao mesmo tempo que ele é muito profundo. O capítulo 9, nós já vimos que em João, Jesus vai fazer 7 milagres que vão apontar para a sua natureza, né? 7 milagres são apontados para aquilo que Jesus fez. Nenhum desses milagres foi em vão. Todos esses milagres tinham de fato algum objetivo específico de revelação sobre quem Jesus é, no sentido da exposição deles no Evangelho segundo escreveu João, né? O primeiro milagre, Jesus transforma a água em vinho. Segundo milagre, Jesus cura o filho de um oficial. Terceiro milagre, Jesus cura o homem ali, o paralítico, no tanque de Betesda. Quarto milagre, a multiplicação de pães. Quinto milagre, Jesus anda sobre as águas. Sexto milagre, Jesus cura o cego de nascença. Por que Jesus curou o cego de nascença? Ele queria provar para nós, para os discípulos e para todos nós, que Ele é a luz do mundo. Ele que cura a cegueira espiritual do mundo. Todo aquele que nele crê tem a vida e não anda mais em trevas, mas participa deste reino de luz, de entendimento, de clareza, de vida espiritual. O último milagre de Jesus, que nós também vamos falar hoje, é a ressurreição de Lázaro. Jesus vem para provar que Ele é soberano sobre a morte. Amém? Glória a Deus por isso. Mas vamos então começar com o capítulo 9. Minha mãe disse que ela vai ser operada às 16. Ou que Jesus ajuda ela, que Jesus usa os médicos, né? E guarda ela de toda complicação. Que seja uma bênção essa cirurgia, em nome de Jesus. Então, gente, o que acontece? Esse capítulo começa quando os discípulos de Jesus, eles vão ver um homem cego de nascença. Quando eles veem aquele homem cego, os discípulos vão perguntar para Jesus: conta pra gente, Jesus, quem que pecou? Foi ele que pecou? Foram os pais que pecaram? E assim, é uma pergunta que, por mais que pareça uma pergunta simples, muitas das vezes nós nos questionamos assim também. Mas olhando por um lado, ele era cego de nascença, quando que ele teria pecado, né? Antes do nascimento? Mas enfim, eles vão perguntar: quem pecou? De quem que é a culpa dessa mazela? E Jesus vai trazer o entendimento, que nós falamos muito sobre ele no livro de Jó. Porque esse entendimento era também o entendimento dos amigos de Jó. Jó, se você está sofrendo, você está cometendo algum pecado. Todo sofrimento tem a ver com pecado, né? Eles acreditavam. E Jó estava lá, defendendo a sua causa. Eu não pequei. Eu quero ficar diante de Deus como juiz, né? Por mais que depois de Deus ali na frente dele como juiz, ele vai se arrepender de não ter entendido, né, da maneira correta, mas agora ele vai experimentar com seus próprios olhos. Meu Deus, isso aqui me lembrou de uma coisa que vai me ajudar muito para a pregação de domingo, então deixa eu só escrever aqui. Então, gente, o que acontece? Os discípulos e nós, muitas das vezes, achamos isso também, que a pessoa está sofrendo é porque ela plantou alguma coisa ruim no passado, que é porque ela pecou, é porque o coração dela tá em erro. E aí Jesus vem para provar para os discípulos e para nós, seus discípulos, depois, né, da vinda dele, que nem todo sofrimento é resultado de pecado. Que muitos sofrimentos, eles vêm como uma oportunidade para glorificar a Deus. É isso que Jesus vai falar. Olha, ele, nenhuma coisa nem outra, não foi ele que pecou, nem foram os pais dele que pecaram. Isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse na vida dele. Olha, muitas das vezes, quando nós estamos passando pela tribulação, a gente não entende o porquê. Por que eu, né? A primeira pergunta é: por que eu? Por que parece que tá todo mundo... Quando a gente tá mal, parece que naquela área que a gente tá mal, todo mundo tá bem, né? A pessoa tá com problema no casamento, parece que todo mundo é feliz no casamento, só ela que brigou com o marido, né? A pessoa tá com problema financeiro, gente, parece que todo mundo no mundo tem dinheiro, só a gente que não. Porque a gente tem essa mania de trazer uma perspectiva deturpada, de aumentar o nosso, diminuir o dos outros. Aquilo que é ruim, a gente aumenta do outro, diminui o nosso, né? De erro. A gente tem essa mania de distorcer
né? Então, muitas das vezes quando a gente está passando por provas, a gente pensa, por que Deus está... Por que eu fiz de errado? Né? Fui eu errei em alguma coisa. Não, por que eu estou passando por tudo isso? E muitas das vezes nós vamos passar por coisas porque Deus quer ser glorificado através daquele sofrimento. Nós vamos ver, por exemplo, quando Jesus ele vai curar Lázaro, ele fala, ele já sabia que Lázaro estava doente, mas ele se demora mais 2 dias, porque ele queria voltar ali naquele tempo específico, Lázaro morto por 4 dias, porque a ressurreição de um homem, depois de 4 dias de morto, iria glorificar muito mais a Jesus do que a cura de mais uma pessoa que estava enferma. E por que Jesus fez isso com Lázaro? Porque Lázaro era seu amigo. Então, muitas das vezes, nós como amigos de Jesus, íntimos de Jesus, ele vai dizer, filha, eu posso usar a sua vida. Você vai passar por dias difíceis, mas eu vou ser glorificado no dia da mudança de sorte, no dia em que eu transformar a sua sorte, que eu atender suas orações, eu vou ser glorificado. Eu posso contar contigo, né? Deus perguntando, eu posso contar com você, filha? Não se preocupe que você não vai estar sozinho no dia mal. Mas será que eu posso usar a sua vida como testemunho para a minha glória? Meu Deus. Jesus então vai lá e vai se aproximar daquele cego. Ele enquanto a noite se aproxima, quando ninguém pode... Ele diz, né? A noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Mas enquanto eu estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora eu vou mostrar para vocês que eu sou a luz do mundo, que eu curo cegueira. Ele então cospe no chão e ele faz um barro. Né? E estudando sobre isso, eu cheguei num estudo que fala que ele fazia o barro, ele estava voltando ali, né? A criação. Deus criou o ser humano do pó da terra. Ele pegou o barro e ele moldou com sua própria mão. E ele fez o ser humano perfeito, o homem que acabou, né, entrando nesse lugar de total devassidão, de total depravação. Nós que, né, desde o primeiro pecado que perdemos, nós estragamos tudo. Mas Deus nos criou de maneira perfeita. E Jesus vem para provar que ele vai restaurar tudo, inclusive a criação. Então ele cospe no chão e ele vai fazer um barro ali. E muitos diriam, nossa, que nojo, gente. Mas os métodos de Jesus nem sempre são os mais convencionais. Lembra lá do fugiu agora, gente, mergulhou no Rio Jordão? Amor, como é que chama o moço? Aquele que mergulhou 7 vezes no Rio Jordão? Naamã. Eu tô com Natan na cabeça. Naamã, Deus falou pra ele, através do profeta Eliseu, né? Mergulha no Rio Jordão 7 vezes. Ah, mas não tinha um mais limpo? Não, é o que é para ser feito. É o que é para ser feito. A obediência a gente não questiona. Eu falo muito pros meus filhos. A obediência é inquestionável. Ela não é para ficar perguntando por quê. É para ser feito. Deus tem métodos que a gente não entende. E muitos hoje, se visse isso, ia gravar um vídeo e falar, olha aí esse que diz ser Deus. Que humilhação, cuspindo no olho. Será que o que os direitos humanos diriam? Os métodos podem não ser os mais convencionais, mas eles são os mais eficazes, né? Nenhum outro médico já havia curado um cego de nascença. Ninguém poderia fazer isso, a não ser Jesus. E aí eu pergunto, independente do método, se o método vai trazer humilhação, se o método é nojento ou não, se o método é higiênico ou não, não importa. Importa que se nós passarmos em obediência pelas etapas do processo, nós vamos ser curados. Amém? Jesus manda ele ir se lavar lá no tanque de Siloé. Essa palavra Siloé, o autor já vai deixar claro para nós, significa o enviado, apontando para Jesus, que é o Messias, o enviado de Jesus, o enviado de Deus, né? Aquele que é ungido, enviado para salvação dos nossos pecados. Então, aquele homem ele vai fazer tudo que Jesus mandou, vai se lavar. A minha mãe falou que Naamã, obrigada mãe, na hora fugiu. Oi Vanete, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Que bom estar com você aqui conosco, viu? A Eliana tá aqui com a gente também. Eliana, que prazer estar com você aqui conosco, viu? Jesus te abençoe grandemente. Aquele homem vai então se lavar e quando ele volta, gente, ele volta enxergando. Vocês já viram vídeo de criança, de bebezinho, que não enxerga? E daí eles colocam, ou eles fazem uma cirurgia, ou eles colocam um óculos especial e a criança passa a enxergar e ela até assusta. Imagina para uma pessoa que a vida toda viu trevas. Agora, de repente, ele vê luz, e ele vê cores, e ele vê formas.
Ele consegue identificar diferentes texturas e, né, eu tô vendo uma toalha aqui, eu tô vendo que ela é mais felpuda, por mais que eu não senti com o tato, agora eu consigo ver cores diferentes. Imagina para um cego de nascença contemplar cores, pessoas que ele nunca viu. E isso já era para assim trazer para deixar todo mundo maravilhado. Mas aquilo ali vai virar um reboliço, vai virar um dia assim, eu chamo de cômico, porque eu vejo essa história aqui, gente, eu queria muito que fosse, eu tô com a palavra cinematografia, eu queria muito que fosse, eu queria ver, sabe, essa cena assim, bem levada pro cômico mesmo. Por que eu falo de cômico engraçado? Porque os fariseus, eles vão ficar... Os religiosos daquela época, eles vão ficar com raiva, porque Jesus curou aquele homem no sábado. Novamente, gente, eles não estão percebendo o que eles estão fazendo, negligenciando o fato de que um homem cuja cegueira era impossível de ser curado, ele era um cego de nascença, gente. Ele não foi perdendo a visão como uma enfermidade, vamos tratar a enfermidade que a visão vai voltar. Ele nasceu com qualquer malformação nos olhos e Jesus curou aquilo. Meu Deus, mas ninguém tá... E ele era um mendigo, né? Porque o cego naquela época, ele precisava mendigar, ele não podia trabalhar, não tinha auxílio de governo. As pessoas vão olhar pra ele e vão falar assim, não é aquele homem ali que esmolava? Não, tô achando que não é ele não, acho que é outro. Não, acho que é ele sim, ficava sentado pedindo esmola. Só que os fariseus ficavam com raiva porque foi no sábado que Jesus o curou. Então os fariseus começaram a interrogar ele. E a gente vai ver uma coisa muito interessante, que é que o homem que foi curado, a princípio ele não viu Jesus, né? Depois que ele vai ter um encontro com Jesus. E mesmo assim, por aquilo que ele experimentou, a revelação que ele tem de Jesus, ela vai sendo gradativa. Eles chamam aquele homem, os fariseus chamam aquele homem e perguntam, quem te curou? E ele responde assim, ó, versículo 11. O homem chamado Jesus misturou terra com a saliva, colocou em meus olhos e disse, vá se lavar no tanque de Siloé. Eu fui e me lavei, agora eu posso ver. Então a primeira coisa, né, ele chama aquele que o curou de um homem. Um homem me curou, um homem chamado Jesus. Mas aí os fariseus começam lá, né, aquele reboliço e tal, e aí eles começam a encher ele de perguntas, mas como é que foi isso mesmo? Peraí, ele fez o quê? Ele fez terra? Eles colocam... aí alguns dos fariseus disseram, esse homem não é de Deus porque trabalha no sábado. Gente, ele curou uma cegueira de nascença, mas eles estão preocupados porque ele infringiu a lei. Outros disseram, mas como um pecador poderia fazer sinais como esse? Né? Os fariseus estão dizendo, ele não é de Deus, que ele infringiu a lei do sábado. Outros estão dizendo, mas como um pecador faria um milagre tão grande como esse? Havia entre eles uma divergência de opinião. Os fariseus voltam a interrogar o homem, o que foi curado. Como é que você falou mesmo que ele te curou? E aí o homem, de novo eu tenho que falar pra vocês, o homem agora, ele tinha falado assim, ó, um homem me curou. Agora, o cego que havia sido curado vai se referir a Jesus como um profeta. Ele deve ser profeta. Os líderes judeus se recusaram a crer que ele havia sido cego. Eles falaram, não, tô achando que ele não foi cego, não. Esse cara, eles estão inventando uma história. Sabe quando fabricam milagres? Você já viu, né, isso? Então, deve ser mais uma encenação. Chamaram os pais daquele homem. Eu realmente não entendo, gente. Eu imaginava, né, se meu filho tivesse nascido cego, não sei quantos anos que ele tivesse aqui, mas tivesse sido um mendigo e tivesse sido curado, eu acredito que eu me renderia aos pés daquele que o curou. Só que os pais daquele homem, a gente não vê nenhuma euforia pelo filho ter sido curado. Muito pelo contrário, eles estão com medo. Eles começam a falar, porque eles tinham medo dos líderes judeus de expulsá-los da sinagoga. Faz sentido pra vocês? Não faz muito sentido pra mim. Então, eles vão interrogar os pais daquele homem que havia sido curado, e eles vão falar assim, ó, de fato é o nosso filho, de fato ele era cego, agora quem curou nós não sabemos, ele já é maior de idade, vocês perguntam pra ele. Eu não entendo muito bem esse discurso não, sinceramente. Ele já tem idade suficiente pra falar, perguntem pra ele. Então, pela segunda vez vão chamar o homem e vão dizer assim, olha, sabe quem deve receber a glória pela sua cura? É Deus, não é esse Jesus que é pecador.
Aí eu amo esse versículo, gente. É um dos que eu mais amo do livro de João, assim. Ele fala assim: não sei se ele é pecador, mas de uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Se ele é pecador, eu não sei. Eu só sei de uma coisa: as obras que ele realiza eu testifico por mim mesmo. Essas obras são maravilhosas. Ah, esse homem que te curou é pecador. Se ele é pecador, eu não sei. Uma coisa eu sei: eu era cego, mas agora eu posso enxergar. Ah, Jesus, deixa eu escrever isso aqui porque eu devo falar sobre isso na pregação também. Gente de Deus, 25. Então, gente, é muito forte isso. Eles vão perguntar: mas como que ele te curou? E o moço vai falar: de novo vocês estão me perguntando? Eu tô achando que vocês estão querendo ser discípulo dele? E aí os fariseus começam a ficar com raiva. Você que é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés. Gente, eu imagino o desespero deles ali. Sabemos que Deus falou para Moisés, mas nós não sabemos de onde vem esse homem. Aí o que foi o curado falou assim: olha, que coisa estranha, ele curou os meus olhos, vocês não sabem de onde ele vem? Sabemos que Deus não atende aos pecadores, mas está pronto para ouvir aqueles que o adoram e fazem a sua vontade. Agora o homem que era um mendigo está pregando para os fariseus. Olha, vocês dizem que não sabem de onde ele vem, mas deixa eu te dizer, será que Deus atenderia alguém que é pecador? Não, Deus atende aqueles que estão prontos para fazer a vontade dele, prontos para o adorar. Desde o princípio do mundo, ninguém foi capaz de abrir os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, ele não teria conseguido fazê-lo. Então nós vamos ver como que a revelação de Jesus na vida daquele cego foi gradativa. Primeiro ele chama ele de homem. O homem chamado Jesus me curou. Depois ele diz: ele deve ser um profeta. Mas agora ele termina dizendo: ele vem de Deus. Porque ninguém que vem de Deus poderia, a não ser que viesse de fato de Deus, poderia fazer um milagre como esse. E quando ele dá esse sermão nos fariseus, os fariseus ficam com ódio. Eles vão dizer assim: você nasceu totalmente pecador. Você é cheio de pecado e quer ensinar para nós. E aí expulsam ele da sinagoga. Depois que esse homem foi expulso da sinagoga, ele vai encontrar Jesus. E Jesus vai falar assim: olha, você quer crer? Você crê no Filho do Homem? E ele responde: eu quero crer nele. Jesus responde: você ouviu, e na verdade sou eu que está falando com você. E aí ele diz: sim, Senhor, eu creio. E ele então adora a Jesus. Diferente dos pais dele, que mesmo vendo um milagre tão maravilhoso, tinham medo de ser expulso da sinagoga. Aquele homem foi expulso da sinagoga e adorou Jesus. E ele passou a enxergar não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Jesus começa a falar então: olha, eu vim a esse mundo para julgar. Eu vim para dar visão para os cegos. E vim para cegar, para tornar cegos aqueles que acham que veem. Meu Deus do céu. Alguns fariseus estavam ali perto e eles perguntam: você está dizendo que nós somos cegos? Jesus fala assim: não, se vocês fossem cegos não seriam culpados, mas a culpa de vocês permanece, pois vocês afirmam poder ver. Qual que é o paradoxo que Jesus está trazendo aqui? Vocês acham que veem, que sabem das coisas, que têm a revelação, mas na verdade vocês são cegos. Se vocês se reconhecessem como cegos, como pessoas que precisam da luz, vocês seriam curados, como esse homem foi curado. Mas porque vocês se acham que enxergam, vocês vão ser culpados. Porque vocês acham que enxergam. Na verdade, eles achavam que viam, mas rejeitaram a luz de Cristo. Mesmo tendo ali a oportunidade de ver Jesus e de aprender de Jesus, eles rejeitam a luz e permanecem na cegueira espiritual. Boa tarde, irmã Roselaine, paz do Senhor Jesus, querida. Deus te abençoe, viu? Estamos então terminando agora o capítulo 9, que é um capítulo muito lindo, né? Agora a gente vai pro capítulo 10, que é um capítulo maravilhoso. Oh, Jesus, esse livro de João, ele é maravilhoso, gente. Não dá pra ler ele só uma vez no ano, não. Eu vou ter que melhorar isso aí. O bom pastor e as suas ovelhas. Jesus começa então falando o seguinte, ó: eu lhes digo a verdade. Quem entra no curral das ovelhas às escondidas
por sobre a cerca, ao invés de passar pela porta, é certamente ladrão e salteador, ou ladrão e assaltante. Mas quem passa pela porta é o pastor das ovelhas. Imagina um rebanho guardado ali num curral. Esse rebanho, ele tem uma cerquinha que dá um limite para ele, ele tem uma porta. Quem passa por essa porta é o pastor. Agora, se tem alguém querendo arrebatar as ovelhas ali, roubar as ovelhas, ele não vai passar pela porta, ele não vai abrir o cadeado e abrir a portinha lá do curral, ele vai pular a cerca. Jesus estava falando aqui dos falsos mestres, dos líderes religiosos que queriam entrar no reino de Deus sem passar pela porta. Quem é a porta? Jesus vai dizer, eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim... Deixa eu só ver uma coisa aqui interessante, gente. Tem um dia que Jesus estava numa festa que ele ficou na porta das ovelhas. Não teve isso? Eu queria achar aqui, agora eu não vou achar, né? Deixa eu colocar no Google aqui, já que hoje eu tô no computador. Jesus ficou... Teve isso ou eu tô enganando? Não sei se eu li em algum lugar, gente, que Jesus chegou, não sei, no templo e ficou perto da porta das ovelhas, ou eu tô criando essa memória aqui? Pode ser, né? Depois eu vou voltar e eu tento procurar direito. Jesus ensina no templo. Eu não lembro. Depois eu vou procurar direito. Então, porque seria legal, né? Jesus ter ensinado na porta das ovelhas, depois falar, eu sou a porta das ovelhas. Então, Jesus vai dizer assim, olha, eu sou a porta. Para entrar no reino dos céus vai ter que passar por mim. Ninguém tem acesso ao Pai, gente, senão por Jesus Cristo. Ah, eu não quero Jesus, mas eu quero um outro intercessor. Não, você não vai acessar o reino de Deus por outro intercessor. Ninguém que já morreu, nenhum outro homem. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome dado aos homens que importa que nós sejamos salvos. Mas todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, nós só somos salvos por Jesus. Ninguém que vai entrar no reino dos céus senão por Jesus. Ele é a porta das ovelhas. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pasto. O ladrão vem para roubar, para matar, para destruir. Eu vim para lhes dar vida e uma vida abundante. Por quê? Porque quem tem Jesus como pastor, ele vai entrar seguro, vai sair seguro, vai encontrar pasto, alimento para sua alma. Não vai faltar nada. Se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós vamos ter falta. Amém? Isso é tão maravilhoso, meu Deus. Então a gente vai ver que ele está dizendo, olha, o ladrão vem para roubar, matar e destruir. E eu sei que a gente aponta isso aqui direto para o diabo, dizendo que ele vem para roubar, matar e destruir. E eu não estou dizendo que é mentira, que de fato ele é um assassino. Desde o início, Jesus falou, né? Nós lemos ontem. Ele é um assassino desde o início, mas aqui Jesus não está falando especificamente do diabo. Jesus está falando desses falsos mestres, desses falsos líderes religiosos que vêm para pegar as ovelhas. Eles não querem passar por Jesus, mas eles querem arrebatar as ovelhas. Por quê? Ele começa a falar do mercenário. O mercenário tá ali com as ovelhas só por dinheiro. Se aparecer qualquer perigo, qualquer lobo, o que o mercenário faz? Ele dá no pé. Mas o verdadeiro pastor, ele não abandona suas ovelhas. O pastor dá vida por elas. Por isso Jesus vai dizer, eu sou o bom pastor. E o bom pastor dá a vida, sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Amém? Olha no versículo 13, na minha versão fala assim, né? O empregado, em outras versões o mercenário, foge porque trabalha apenas por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Deixa eu colocar nas versões mais tradicionais aqui. João 10, é o 13 que eu falei?
Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então, nessa tradução, eles deixaram bem mais explicado. Ele foge porque trabalha por dinheiro e não se importa de fato com as ovelhas. Tem muitos falsos líderes, falsos mestres que vêm, gente, só por torpe ganância. Vêm usar o reino de Deus para se enriquecer, para se autopromover, para se tornar conhecido. Mas a Bíblia diz que todos os segredos dos homens serão revelados. Todos os segredos dos homens serão revelados. Então, gente, o verdadeiro pastor, ele dá a vida pelas ovelhas, e Jesus, de fato, deu a vida por nós. Tem um versículo aqui que eu ouvi num livro esse ano e mexeu muito comigo, que muitos missionários usam esse versículo para falar sobre como eles devem ir para outros lugares específicos para fazer missões, que Jesus fala assim, olha, tenho outras ovelhas que não estão neste aprisco. Jesus tem ovelhas que podem não estar aqui em Pará de Minas e dependem de missionários, de homens e mulheres que entendem, opa, tem ovelhas de Jesus lá na Ásia, tem ovelhas de Jesus lá naquela ilha, tem ovelhas de Jesus lá naquele lugar, que precisam ouvir a voz do bom pastor para segui-lo e que dependem de nós, de irmos como esses ministros que levam Jesus, que apontam para Jesus e que vão para essas ovelhas que não estão neste aprisco como o nosso. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Aleluia. Ele diz então, o Pai me ama, pois sacrifico a minha vida para tomá-la de volta. Ninguém tira ela de mim. Eu mesmo a dou. Tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Várias vezes no livro de João a gente vai ver, pegaram pedra para arremessar contra ele, tentaram matá-lo, tentaram agarrá-lo, mas não conseguiam. Jesus está explicando por quê. A minha vida, ninguém tira ela de mim. Eu voluntariamente dou. Eu vou sacrificá-la, eu vou dá-la como oferta, como sacrifício vivo. Como sacrifício, né? E eu tenho autoridade para entregá-la e também para tomá-la de volta. Então ele já estava indicando que seria ressurreto. Graças a Deus. Alguns então começaram a falar assim, ó, ele tá louco. Esse homem tá endemoniado e louco. Outros disseram, como alguém que é louco ou possuído por demônio poderia abrir a vista aos cegos? E sempre, gente, tinha a divergência. Arrumei meu aparelho hoje, apertei ele. Às vezes fica difícil de falar umas palavras. A divergência de opinião sempre vai haver. Sempre vai ter aquela pessoa que vai bater o pé e vai falar que a gente está errado e que a verdade não é verdade, que a verdade não é absoluta, vai tentar relativizar a verdade, mas a gente nunca pode procurar isso, essa vaidade de querer que todos concordem com a gente, que todo mundo fique ao nosso lado. Não vai ficar. Daqui no livro de João fica claro, a multidão era dividida. Alguns diziam é profeta, outros diziam é louco. Alguns diziam é o Cristo, outros diziam não pode ser o Cristo. Então, eu creio que até a volta de Jesus, a gente sempre vai ter isso, essa divisão de opiniões. Pessoas que pelo espírito de engano vão bater o pé por mentiras, por coisas erradas, né? O diabo, ele tá aí para trazer essa divisão, essa inversão de valores. O certo é errado, o errado é o certo. Mas nós, como aqueles que continuam com a verdade, nós somos as pessoas que portam a palavra, a verdade, nós não desistimos. Amém? Ainda que levante outras pessoas para falar coisa nada a ver, nós vamos permanecer. Amém? Deixa eu cumprimentar aqui que entrou a Paty, minha querida. Beijo, minha linda. Deus te abençoe. E a Polly tá aqui com a gente também. Irmã Polly, Deus abençoe você, viu? Grandemente. Boa tarde, paz do Senhor Jesus. Eu espero que a leitura esteja sendo edificante, viu? Na sua vida. Continua firme, porque vale muito a pena. Glória a Deus. Então, gente, o que acontece? Jesus agora vai afirmar que ele é o Filho de Deus. Agora, Jesus está em Jerusalém na celebração da festa da dedicação. E só por curiosidade, eu queria trazer o que era essa festa da dedicação, né? Essa festa era a festa que eles começaram a celebrar depois da dedicação do segundo templo. Vocês lembram que nós falamos lá na época de Daniel, nós falamos sobre Antíoco Epifânio, que foi um grande profanador do templo em Jerusalém. Ele queria misturar ali, ele queria trazer o helenismo, né? Misturar a cultura grega
com a cultura ali judaica, e aí ele impediu, ele proibiu os sacrifícios, a circuncisão, a lei da Torá, e começou-se então uma revolta contra ele. Ele colocou uma estátua de Zeus no templo, e ele obrigava os sacerdotes ali a sacrificar só naquela estátua. E aí ali um homem chamado Matatias, ele vai se rebelar porque ele não vai aceitar fazer aquele sacrifício, ali, aquela abominação. E ali ele tem que fugir com a família dele, quando o filho dele, que é Judas Macabeus, vai liderar uma revolta, a revolta dos Macabeus. Nessa época da revolta, esse homem vai profanar o templo sacrificando uma porca no templo. Lembrando que o porco é um animal impuro, é um animal que os judeus até hoje, os judeus, os ortodoxos, eles não comem. Então a gente vai ver que esse homem fez isso para de fato trazer ali uma profanação ao templo. Quando, enfim, os macabeus conseguem ali reaver, posse ali, vamos dizer assim, de Jerusalém, e livrar-se do Império Seleucida, eles vão fazer uma nova dedicação, uma purificação do templo, e eles passam então a comemorar todo ano essa festa que é chamada de Hanukkah e que é comemorada até hoje pelos judeus. Amém? Jesus estava nessa festa, a festa da dedicação, caminhando pelo templo ali na parte que chama Pórtico de Salomão, e ele vai ser rodeado por líderes judeus que vão perguntar para ele: se você é o Cristo, nos diga claramente, fala aí, fala sem rodeio se você é o Cristo. Jesus vai dizer: eu já falei para vocês, mas vocês não creram. A prova são as minhas obras, mas vocês não creem porque não são as minhas ovelhas. Meu Deus do céu. Minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão. Amém? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu vi um vídeo, gente, esses dias. Deixa eu ver se eu... não lembro aonde que foi no Instagram. Lembrei agora. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui pra vocês. Tem um vídeo muito lindo que mostra como que as ovelhas são capazes de reconhecer a voz do pastor. Ó, deixa eu aumentar aqui. Alguns turistas ali estão fazendo o teste. Eles estão chamando as ovelhas para ver se as ovelhas vêm ao chamado da voz deles. Espera aí que eu vou aumentar aqui o volume, gente, para vocês verem. Acho que agora dá. Ó. Então esse homem começa. One more time. Mais uma vez. As ovelhas nem se movem, ó. Aí eles testaram mais uma pessoa que vai chamar as ovelhas. Mais uma pessoa vai tentar chamar as ovelhas. Reparam que elas nem se mexem. Agora o fazendeiro. O pastor que vai... Olha aqui como que essa aqui já se moveu, ó. Olha lá como é que elas se movem. Oh, glória a Deus, que coisa linda. Aleluia. Isso é maravilhoso, ela falou. Que coisa linda, né, gente? Apenas pela voz do pastor, as ovelhas se moveram e foram ao encontro dele. Jesus está dizendo: eu sou o pastor. Era uma coisa que as pessoas conheciam naquela época. Hoje a gente não tem aqui, né? A gente não tem isso aqui pra gente ver, para ilustrar.
Mas para aquela época era uma ilustração que as pessoas entendiam muito bem. Olha, eu sou o bom pastor e as minhas ovelhas conhecem a minha voz. E é assim, gente, que a gente fica livre das mentiras, do engodo do diabo, de Satanás, que usa muitas vezes pessoas com falsas doutrinas de demônios. Paulo vai falar para Timóteo, sabe? Como que a gente sabe? A gente precisa ser rebanho desse pastoreio dele. Quando a gente já está familiarizado com a voz de Jesus, qualquer outra voz a gente rejeita. Amém? Lindo, né, mãe? Nossa, quando eu vi esse vídeo eu fiquei muito emocionada, gente. Eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Amém? Jesus começa então a falar que ele e o Pai são um. E aquilo era considerado uma grande blasfêmia para os fariseus que não criam nele. Então o versículo 39 fala: novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou, porque não era a sua hora, né, gente? No final do capítulo, as pessoas vão dizer ali, né? Muitos o seguiam, comentando entre si: João não realizou sinais, mas tudo que ele disse a respeito deste homem se cumpriu. E muitos ali creram em Jesus. E até vou incrementar esse versículo na minha pregação de identidade, gente, porque viu o que está escrito aqui? João não fez nenhum sinal, mas tudo que ele disse se cumpriu. Por quê, gente? Porque João era uma voz que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. Então João cumpriu seu ministério, que não era fazer sinais e maravilhas, era para apontar para Jesus. Tudo que ele disse, de fato, se cumpriu. E aí a gente entra no capítulo 11, que é um capítulo muito lindo, que vai falar sobre a ressurreição do amigo de Jesus, né? O Lázaro. O nosso Deus é tremendo. Eita glória, amém, Polly. Minha mãe disse que arrepiou. Glória ao nosso Deus, amém, Cacá. A Polly disse, tá edificante, né, amada? E muito. E você me ensina muito. Deus te abençoe grandemente. Amém. Glória a Deus por meio do seu Espírito, né? Nós temos vivido tantas coisas. Que palavra abençoada. Amém, Eliana. Deus é maravilhoso, né, gente? Nossa, se a gente entender isso, tanto que essa palavra é viva, eu acho que nós passaríamos muito mais tempo no nosso dia lendo e meditando e estudando nela, né? E então, o capítulo 11 vai falar mais um dos milagres de Jesus, né? O sétimo e o último mencionado no livro de João, o Evangelho segundo escreveu João. Como cada milagre vem para provar algo sobre Jesus, a identidade de Jesus, nós vamos ver que Jesus é maior do que a morte. Jesus é soberano sobre a morte. Aleluia! A Bíblia diz que Lázaro estava doente, então Marta e Maria vão mandar um recado para Jesus, né? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nenhuma rede social, então tinha que mandar recado por pessoas, né? E aí, por causa disso, era difícil a comunicação, até que a pessoa vá encontrar o mestre, aí o mestre tem que voltar a tempo, né? Enfim, quando essa pessoa foi, o mensageiro chegou até Jesus, ele contou, olha, a mensagem era: Senhor, seu amigo querido está muito doente. Então essas irmãs, olha como é que era apelativa a mensagem. Olha, Lázaro está doente? Não. Elas disseram: seu amigo tão querido está doente. Quando Jesus ouviu isso, ele falou: essa doença não vai acabar em morte. Ela é para a glória de Deus. Como nós vimos lá o cego de nascença. Por que ele é cego? É porque ele pecou? Não, é para que o poder de Deus se manifeste nele. Para que a glória de Deus seja vista através dele. Então, para que o Filho de Deus receba glória por meio dela. Jesus amava muito Marta, Maria e Lázaro. Olha que lindo. Por causa desse amor, que ele sabia que podia contar com esses três, que ele vai fazer, né, tudo aquilo, né, toda essa história linda, esse testemunho lindo acontecer. Gente, é muito lindo viver testemunhos, né? Você já viu como que é forte? Uma pessoa que fala assim: olha, eu fui curada de uma gripe. Amém, amada, glória a Deus, que bênção. Eu fui curada de um câncer. Não, e chegou no estágio 4. Não, eu fui desenganado por todos os médicos. E Jesus me curou completamente. É muito lindo contar um testemunho grande, mas muitas vezes quando a gente pergunta para você: quer viver esse testemunho? Tem que passar pela morte, tem que passar pela dificuldade. O testemunho, Jesus está dizendo: olha, vocês são meus amigos, vocês vão fazer parte de uma história espetacular. Mas antes disso, ou durante o processo, vai haver muito choro. Mas eu vou chorar com vocês. Meu Deus, vamos lá. Aí, a Bíblia diz que Jesus, mesmo sabendo que ele estava doente, ficou mais 2 dias aonde ele estava. Depois ele diz, então, vamos voltar para a Judéia. Nesse momento, os discípulos ficam assustados. Mas peraí, lá na Judéia estão querendo matar o Senhor quer voltar para lá?
Até que nesse momento o Tomé, que é conhecido como o incrédulo, e que de fato, né, falou, só vou crer se eu ver. Esse Tomé, ele vai falar uma frase, gente, uma frase cheia de autoridade, de ousadia. Ele vai dizer assim, olha, se Tomé, apelidado de gêmeo, ou Dídimo, disse aos outros discípulos, vamos até lá para morrer com Jesus. Vamos para lá e a gente morre com ele. Né? Então Tomé, a gente tem que realçar também essa característica dele. Ele falou com os discípulos, vamos gente, se a gente tiver que morrer, morreremos, como Esther falou, né? Nesse momento, antes disso, Jesus vai falar assim, olha, a gente tem que ir porque Lázaro adormeceu e agora eu vou despertá-lo. Você tá dormindo, Jesus, tá tudo tranquilo então? Não, gente, eu preciso falar claramente para vocês, Lázaro morreu. E tudo isso é por causa de vocês, e eu me alegro por não ter estado lá. Que você deixou seu amigo sofrer e angustiar até a morte, e você está dizendo que se alegra por não ter estado lá? Sim, porque agora vocês vão crer de fato que eu vim para trazer vida, e vida em abundância. Glória a Deus por isso. Eu vou usar essa ressurreição para provar para vocês que eu sou maior do que a morte. Quando eu vencer naquela cruz, eu vou ter vencido a morte, o inferno e o diabo, e esse mundo que jaz no maligno não vai ser mais dele. Não vai ser mais. Tem até uma parte que fala aqui. Deixa eu só achar. Tem uma parte que ele fala que esse mundo. Achei, ó. Chegou a hora de julgar o mundo. Agora o governante desse mundo será expulso. Uau! Vocês não estão entendendo. Eu vou vencer a morte. Aquele que está sendo governante desse mundo vai ser expulso daqui. Amém? Porque a morte veio por causa do pecado. E o pecado veio por causa daquela tentação. Né? Porque Eva caiu na tentação da serpente, a mais astuta de todos os animais. Então eu vim para vencer aquele que se tornou o governante desse mundo, e agora eu vou ter autoridade sobre todas as coisas. Amém? Então, gente, Jesus volta, e quando chega lá, eu acho muito lindo, porque Marta, quando sabe que Jesus está chegando, ela já vai pro encontro dele, mas Maria ficou em casa. Então a gente fala muito de Marta, né? Só que a Maria ficou lá em casa chorando, enquanto Marta levantou, correu e chegou lá para Jesus e falou para Jesus, Jesus, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Se o Senhor tivesse chegado, Jesus, por que o Senhor não veio? Olha, nós estamos sofrendo demais, Jesus, porque ele morreu. E aí Jesus vai conversar uma conversa linda com aquela mulher e vai dizer, olha, Marta, seu irmão vai ressuscitar, eu sei, no último dia ele vai ressuscitar. Não, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Você crê nisso, Marta? Eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, e aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Então ela volta para casa e chama Maria e fala, Maria, o mestre quer te ver. Maria se levanta de imediato e vai até Jesus. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Marta havia se encontrado com ele. E quando Maria sai, eles acham que ela vai chorar, né? Por causa do irmão, vão atrás dela. Quando ela chega até onde Jesus estava, ela cai aos pés de Jesus. Maria era uma adoradora, gente. Ela cai aos pés de Jesus e ela repete a mesma frase que a irmã dela falou. Talvez porque elas até já tinham conversado sobre isso antes, né? Jesus, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Nesse momento, ao ver a dor e a tristeza da sua amiga, daquela adoradora, viu Maria chorar e o povo chorar. E a Bíblia diz que Jesus sentiu profunda indignação e angústia. E é nesse momento que Jesus chorou. Esse é o segundo menor versículo da Bíblia, né? O menor versículo da Bíblia é não matarás, com 10 sílabas. E o segundo menor é Jesus chorou com 11 letras. Então não matarás, 10 letras. Jesus chorou 11 letras, mas é tão profundo. Jesus sentiu tanta empatia. Ele viu Maria chorar e a Bíblia diz que ele ficou indignado. Sabe o que eu entendo quando a Bíblia diz que Jesus ficou indignado? Eu penso ele voltando, né, à época do jardim. Poxa vida, não era para ter morte. Não era para ser assim. Quando nós criamos o ser humano, não era para ter dor, não era para ter clamor, não era para ter luto. Não era para vocês sofrerem assim.
Jesus, eu vejo essa indignação dele, que como que alguém que criou todo o universo pelo poder da sua palavra e que sustenta todo o universo, de ver tanta dor e sofrimento e de falar assim, olha, principalmente vindo de uma amiga, né, uma adoradora, e falar assim, não era para ser assim. Não era para ter morte, não era para ter dor, não era para chorar. Ele se sente indignado. Eu penso assim que ele tá doido para vencer a morte. O Senhor, ele tem uma determinação. Eu quero vencer, eu quero terminar o que eu comecei. E aquilo só terminaria na cruz. Ele venceria ali na cruz, ele despojaria, ele envergonharia o inimigo das nossas almas. Que por causa dele, né? E da queda do ser humano, houve então a morte passou a reinar, mas por Cristo Jesus agora a vida reina, em todo aquele que nele crer, amém? Jesus então, ele sente empatia, ele chora porque ele sente empatia por Maria, isso é tão importante. Jesus não era aquele homem que é apático, sabe? Você tá sofrendo, mas tá bom, daqui a pouco tudo vai resolver, até porque, gente, Lázaro morreu de novo, né? Lázaro não tá vivo até hoje. Jesus não é aquele que Deus não é aquele que não se compadece das nossas dores. Quando a gente estuda sobre criação de filhos, fala assim, olha, talvez para você, que bobagem, eu tenho tantos problemas, meu filho tá chorando só porque o sorvete caiu no chão. E você chega lá pro seu filho e fala, pelo amor de Deus, você não tem conta nenhuma para pagar? Por que você tá chorando por causa de um sorvete? Né? Quantas vezes nós pais somos tão assim, né? Não temos empatia, por mais que a dor do outro seja uma dor tão irrelevante, né, à vista da eternidade do universo, mas o Senhor é aquele que sente as nossas dores. A Bíblia diz que cada uma das nossas lágrimas são colocadas no seu odre, que ele não esquece de nenhuma delas. O Senhor se compadece de nós, mesmo olhando para nós, falando, filho, você está sofrendo com isso, na verdade isso nunca vai acontecer, esse medo que você tem dessa preocupação nunca vai acontecer. Filho, você está sofrendo com isso, mas eu já estou vendo, ano que vem vai ser tudo diferente. E sei que você pensa que é impossível, eu vou restaurar todas as coisas, mesmo sabendo de tudo, porque Jesus sabia que Lázaro ia ser ressuscitado. Mas ele chora também, porque ele olha para nós com compaixão, gente. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Quando chega lá no sepulcro, ele fala para as pessoas que estão lá, rolem a pedra, removam a pedra. E naquele momento, a pedra é removida, né? Marta até vai dizer, ai Senhor, cheira mal, porque já é 4 dias, não tem problema, tá? Removam a pedra. E aí, quando removem a pedra, ele grita por Lázaro, Lázaro, sai para fora. E Lázaro sai ali, né? Todo amarrado, envolvido em faixas. E Jesus vai dizer, tira as faixas dele e deixem-o ir. Vocês estão entendendo? Jesus fez o que era impossível. Ele chamou Lázaro para fora. Ele deu as ordens, mas tem coisa que cabe a nós fazer. Remover a pedra daquilo que é humano, cabe a nós fazer. Tirar as faixas daquele que estava morto e que agora vai viver uma nova vida. Vocês já imaginaram, gente? O sangue voltou a circular. Meu Deus, o coração voltou a bater. Os órgãos que estavam mortos há dias voltaram a funcionar. Uau! E agora tem que tirar as faixas. Então tem coisas que cabe a nós, tirar as faixas do passado, remover a pedra. Agora o impossível, que é a ressuscitação, Jesus vai fazer. Amada, faz uma oração a meu favor, por uma dor de cabeça que está durando por mais ou menos 1 mês. Vai passar, eu creio em nome de Jesus. Amém, amada, que seja assim, que Jesus te dê saúde, amém? Como Jesus deu uma ordem para a febre, eu creio que Jesus é o mesmo ontem, hoje, eternamente. No nome de Jesus, nós damos uma ordem para essa dor de cabeça, que ela saia, que você receba o livramento, o escape e seja curado daquilo que está causando essa dor de cabeça, em nome de Jesus. Amém? Então, gente, a Bíblia diz que eles vão conspirar para matar Jesus, e não apenas Jesus, eles queriam matar Lázaro também, porque por causa de Lázaro muitos estavam crendo em Jesus. Nesse momento a gente vê uma profecia de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano, porque eles estão assim, e se Jesus continuar com toda essa popularidade, Roma vai vir e vai destruir a gente, vai destruir o nosso povo. E aí Caifás fala assim, não, é melhor que um morra pela nação. Que na verdade ele não sabia que ele estava sendo usado por Deus ali para profetizar que Jesus iria morrer por toda a nação de Israel, mas não só pela nação de Israel, como diz o evangelista João, mas por todos, não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus
espalhados ao redor do mundo. Uau, todos os filhos. Jesus morreu não apenas por uma nação. O problema da nação de Israel não era Roma. Ele morreu não só por Israel, ele morreu não só por Jerusalém, ele morreu por todos quanto nele crerem, que vão se tornar agora o corpo místico de Jesus na terra, a igreja dele. E nós hoje somos um só corpo. Nós não somos os Ministérios Fogo e Luz, Assembleia, não, nós somos um só corpo. Todos os filhos de Deus que estamos espalhados ao redor do mundo. Deixa eu achar onde é que eu tô aqui. Vamos pro capítulo 12 então para poder terminar, que já são praticamente 3 horas. No capítulo 12, a Bíblia vai contar como que Maria, a irmã de Lázaro, vai ungir Jesus ali, preparando ele para o sepultamento, né? A Marta estava servindo, que Marta era uma grande serva. E servir não é errado, a gente só não pode perder a motivação, né? Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele, com Jesus. Então Maria pega um frasco de perfume, gente, que tinha um valor, segundo Judas aqui, de 300 moedas de prata. Ou seja, era 1 ano de salário. 1 ano de salário que valia aquele perfume. Ela pega aquele perfume e quebra. E aquele perfume exala o cheiro que enche toda a casa. A nossa adoração, ela enche toda a casa. Ela começa a ungir os pés de Jesus e enxugar com os seus cabelos. Amém? Já falamos muito sobre a unção de Jesus, então vamos continuar na entrada de Jesus para Jerusalém. Uma coisa que é interessante é que os discípulos, João deixa claro que os discípulos não entenderam na hora da entrada ali triunfal, mas Jesus montado num jumento. João vai dizer assim, olha, seus discípulos não entenderam naquele momento que se tratava do cumprimento de uma profecia. Só depois que Jesus foi glorificado que eles vão se lembrar dos acontecidos e vão perceber que era a respeito dessas profecias que essas coisas estavam sendo cumpridas. Amém? Alguns gregos vão vir para falar com Jesus, eles vão procurar Filipe, e agora Filipe vai chamar André e vai falar com Jesus. Jesus, tem uns gregos que estão querendo falar com o Senhor. E Jesus então começa a falar um discurso que vai falar, olha, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E talvez alguém poderia até dizer assim, olha, então por que Jesus vai ser glorificado? Porque os gregos eram aqueles que estavam à frente na filosofia, né? Eles sabiam eles sabiam filosofar, eles tinham Platão, Aristóteles, eles eram os conhecedores da sabedoria daquela época, né? Então, quando os gregos vêm falar com Jesus, Jesus vem dizer assim, olha, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. Talvez os discípulos pensaram assim, ó, nós vamos fazer uma associação aqui com os gregos. Esses gregos eram prosélitos, que eles vieram para Jerusalém para adorar. Então, eles se converteram ao judaísmo. Então, nós vamos juntar aqui com os gregos e nós vamos fazer uma grande revolução. Só que não. Jesus falou, chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, não através dos gregos. Ele começa a falar assim, olha, eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ele fica só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. Pega uma semente aí, uma semente de girassol, né? Uma semente maiorzinha, e deixa ela em cima do seu armário. Ela vai ficar em cima do seu armário a vida inteira. Agora, pega essa semente de girassol e planta na terra. O que vai acontecer? Aquela semente vai morrer e ela vai germinar e ela vai dar girassóis que vão produzir muitas outras sementes. Jesus está dizendo assim, ó, chegou a minha hora de ser glorificado, não através dos gregos, mas através da minha morte. Eu, quando for morto, quando for plantado na terra, o que vai acontecer comigo? Eu vou produzir muitos outros grãos. Amém? Nessa hora Jesus vai orar e vai falar, Pai, glorifica o teu nome. E aí Deus vai responder do céu, eu já glorifiquei e de novo o glorificarei. Glória a Deus. Muitas pessoas não vão entender aquela voz ali, vão achar que foi um trovão, outros vão pensar que veio um anjo, e Jesus vai falar, essa voz foi por causa de vocês, tá? Que eu já escuto muito bem a voz do meu Pai, mas ela foi para revelar para vocês aquilo que eu já sei muito bem, que eu e o Pai somos um. E aí que ele vai dizer, olha, agora o governante desse mundo vai ser expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele disse isso para indicar como morreria. É interessante até aqui, gente, deixa eu falar rapidinho. É interessante até aqui porque Jesus está dizendo, eu quando for levantado da terra,
atrairei todos a mim. Quando Jesus seria levantado? Quando que seria de fato ali a vitória de Jesus? Na cruz. Jesus estava indicando como ele morreria, sendo levantado da terra. E é muito interessante porque eu, comparando esse capítulo, eu vi também que Jesus também falou sobre ser levantado lá em João 8, capítulo 8, versículo 28, fala assim, ó. Então Jesus disse, quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. E João 3,14 também Jesus deu esse indício lá para Nicodemos, na conversa com Nicodemos, ele fala sobre ser levantado também. Ele diz assim, olha, e como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Então Jesus estava sempre dando um indício de como que seria a sua vitória. A sua vitória não seria num trono para acabar com a Roma. Sua vitória seria numa cruz para acabar com o pecado que fazia divisão entre a humanidade e Deus. Amém? Isso é tão lindo, gente. Isso é tão lindo. Essa serpente do deserto, acabou que eu não falei sobre ela, mas vocês lembram quando o povo estava pecando e aí Deus mandou sementes abrasadoras lá no deserto? Serpentes, eu falei sementes? Serpentes abrasadoras. Deixa eu só achar onde é que está esse episódio. Ele está em Números 21, do 4 a 9. Os israelitas saíram do monte para dar a volta em volta da região de Edom, mas no caminho o povo começou a murmurar contra Deus e contra Moisés. Aí o Senhor mandou cobras venenosas que se espalhavam por meio do povo. Então o povo pediu a Moisés, para que Moisés intercedesse. Moisés ora a Deus em favor do povo e Deus falou, tá bom, faça uma cobra de metal e pregue num poste. Fizeram uma cobra, pregaram no poste. Quem for mordido pela serpente deve olhar para essa cobra de bronze e assim que olhar para ela vai ser curado. E de fato, quem era mordido pela cobra olhava para aquela cobra ali, que depois eles vão dar o nome de Neustan, se eu não estiver enganado. Uma vez eu errei isso na Bíblia, na história bíblica, isso mesmo, Neustan, e eu nunca mais esqueci. A gente aprende mais errando, né, gente? Olha que coisa linda. Vocês pecaram e foram mordidos pela serpente. A serpente que desde o início trouxe o pecado para a humanidade, né? Mas vocês caíram. Só que agora, se olharem para Cristo Jesus, né? Aquela serpente indicava Jesus lá no deserto, num poste. Agora, se olharem para o Filho do Homem, aquele que vai ser colocado como essa serpente, ó, Neustan, aquele que vai ser colocado, levantado também. Se vocês olharem para essa serpente, para esse que vai ser levantado, vocês vão ser curados dos seus pecados. Amém? É tão perfeito, gente. Meu Deus. As pessoas começaram a dizer, então, você está falando que vai morrer, mas a profecia fala que o Cristo vai viver para sempre. Eles não entendiam de fato as escrituras porque não tinha a revelação do Espírito. Eu acho lindo aqui, para terminar o capítulo 12, como que Jesus vai se referir ao fato de que Isaías viu Jesus porque viu sua glória e falou sobre ele. Nós falamos sobre isso na live de Isaías 6. Quando Isaías vê o Senhor sentado num alto e sublime trono, ele está vendo o próprio Jesus. Jesus vai falar, as palavras de Isaías se referiam a mim porque ele viu a sua glória e falou sobre ele. Quer dizer, na verdade é João que vai falar. As palavras de Isaías se referiam a Jesus porque viu sua glória e falou sobre ele. Muitos creram em Jesus, mas não declaravam sua fé abertamente por medo do que aquilo que os fariseus fariam, se eles os expulsariam da sinagoga. E tem um versículo que Deus fala muito comigo aqui, gente, que é João 12, 43. Por que as pessoas tinham medo de falar para Jesus? Olha aqui, em uma versão fala assim, ó, eles gostavam mais de ser elogiados pelas pessoas do que serem elogiados por Deus. Eles preferiam a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus, nas versões mais tradicionais, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Mami, te ligo sim, meu bem. Tô acabando já, viu? Gente, tem uma coisa que Deus fala muito comigo no livro de João. Os fariseus, muitos ali até criam em Jesus, mas eles não, na verdade eu falei fariseu, mas o povo, muitos criam
Mas eles tinham tanto medo da desaprovação das pessoas e não tinham medo da desaprovação de Deus. Quantas vezes Deus fala comigo sobre isso, sabe? Às vezes a gente não vive tudo que Deus quer que nós vivamos por medo de como vai ser visto, como vai ser interpretado, o que as pessoas vão pensar, vou abrir mão de tudo, e o que vai dizer da minha reputação? E ai, meus filhos não vão ter isso que todo mundo tem, e se eu for humilhado nisso? Vocês se preocupam tanto com a aprovação das pessoas e não se preocupam com a aprovação de Deus. Muitos creram em Jesus, mas não declaravam abertamente. Só que Jesus falou o seguinte: quem me negar, quem se envergonhar de mim aqui diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante dos anjos do céu. Então nós temos que ter uma fé genuína, uma fé que não se importa com a opinião das pessoas, mas que se importa com a opinião de Deus. Amém? É isso então que eu queria falar desses 4 capítulos, senão a gente estende demais. Não deixe de orar antes de ler a Bíblia, deixa que o Espírito Santo te revele coisas muito, muito mais profundas, e se ele tocar no teu coração, manda mensagem para mim, me conta também, para eu ser edificada através da sua vida. Eu quero agradecer a todas que ficaram até o final. Obrigada Eliana pela sua participação aqui conosco. Obrigada Roselaine por mais uma vez estar aqui comigo também. Obrigada mãezinha por tudo, já vou te ligar, viu? E obrigada Cacá desde o inicinho aqui comigo. Deus abençoe vocês, Deus abençoe o final de semana de vocês, viu? Que vocês tenham um final de semana cheio da presença do maná, do pão vivo que desce do céu, que é o nosso Senhor Jesus. Beijo, gente, com Deus, e até segunda, se Jesus permitir. Amém? Tchau, tchau.